Então, esse exercício para aula 5, vocês vão ter que entregar semana que vem. Mas dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. O que eu vou fazer? Eu vou dar os exercícios. Para quem não tem o livro, né? Porque o livro, às vezes o pessoal não pegou na biblioteca. Eu vou passar exercício por exercício e vou fazer alguma dica sobre ele. Certo? Então, esses exercícios para entregar semana que vem, do mesmo modo, né? Papel, caneta, foto e envia para o meu e-mail institucional. Tá legal? Então, o principal para quase todos os exercícios é que se eu tenho duas retas paralelas, MN, e uma transversal aqui cortando, vai formar esses ângulos, né? E aí tem a correspondência desses ângulos, certo? Ou então, se eu tenho o ângulo 3 e o ângulo 5, se eu sei que 3 é igual a 5, eu posso afirmar que M e N são paralelas. É outro modo de ver, tá? É quase isso que vai precisar. E não esquece também aquele das duas paralelas por duas paralelas, lembra? Se eu tivesse mais uma outra paralela aqui, aí dá com paralela T, né? E dá para fazer um monte de exercício com isso aí também, tá? Então o principal é esse. Qualquer dúvida, volte aqui. Antes, vamos fazer aqui, ó. O 1 é congruente a 3 porque é oposto pelo vértice. O 1 é correspondente ao 5, então são ângulos congruentes também. O 5 com o 7, então os amarelos todos são iguais. Da mesma forma o vermelho, ó. O 2 e o 4 são opostos pelo vértice, o 6 e o 8 opostos pelo vértice, e o 2 e o 4 são correspondentes aqui. Então eles são o mesmo ângulo, tá? Então, na verdade, a gente tem 8 ângulos, mas 4 a 4 são iguais, né? Os amarelos são iguais e os vermelhos são iguais. Só para dar uma recordaçãozinha da aula. Então, vamos começar pelo 132. Tá vendo aqui A e B aqui, ó? Você só precisa ver os congruentes. Quais são os congruentes? Que aqui a reta é paralela, né? R é paralela a S, tá vendo? Então você tem que ver quais são os congruentes, daquele modo que eu já expliquei, né? E os suplementares. Lembrando que suplementar é quando soma, por exemplo, aqui, ó, esse ângulo mais esse que a gente não sabe, ó, vai dar 180. Eles são suplementares, dois ângulos somando 180. Aqui no 139 é aquele caso, você tem que ver quais são os congruentes, né? E é aquele caso de duas retas paralelas a outras duas retas paralelas, certo? Elas se cortando. Então, na verdade, é só verificar quais são os ângulos congruentes aí que dá para matar essa questão. Já fizemos, né, o 132, 139, agora 146. Você tem que ter cuidado com a posição da base, porque o triângulo isósceles, esse aqui, ó, o triângulo isósceles, ele tem a base BC, e é a base BC que contém os ângulos congruentes, certo? Então calma e veja quem é que é BC antes de sair tacando aí respostas. No 147, que é para achar a soma de alfa mais beta mais gama, sabendo que isso aqui é um triângulo, né? E alfa, beta, sabendo que isso aqui é um triângulo, eu confio na genialidade de vocês. Não vou dar nenhuma dica, não. A não ser essa dica aqui, ó, ângulo externo, né? Tá? Eu acredito que vocês vão conseguir fazer. Não esqueça que o triângulo tem 180, né? Lá dentro, né? Vou repetir os exercícios. Ó. 132, 139, 146, 147 e agora 149. Você não pode esquecer que os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Ó. Aqui tem muitos opostos pelo vértice. Ó. Aqui, ó, opostos pelo vértice no A, no B, no E e aqui no H. Certo? O que mais? Triângulo isósceles. Vocês sabem que os ângulos da base são iguais. Trabalha bastante com o ângulo externo, né, que é a soma dos outros ângulos, né? Acho que dá para resolver tudo isso aqui com essas dicas que eu falei, tá? Ângulos opostos pelo vértice, triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais e trabalhar com o ângulo externo, que é a soma dos outros dois ângulos do triângulo, tá? Sempre que for estudar, é bom dar uma olhada nos resolvidos, tá? Por exemplo, isso aqui vai te ajudar a ter umas ideias. Então, o 150 não estou pedindo não, tá? Só quero que você olhe o 150 antes de fazer os outros. Sempre tem, né? É mais um reforço para as aulas. Então, o 151, 152
Não, 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 não. Vamos devagar. O 151, que é esse aqui, ó. Você tem que ver os ângulos congruentes e trabalhar com ângulos externos e suplementos, certo? Ângulo suplementar. Então, ó, ângulos congruentes, quais são? Ângulos externos e o ângulo suplementar, tá? No 151. Agora, no 152, 153, 154, vocês vão passar uma linha auxiliar aqui, ó. Vocês vão passar uma linha auxiliar. Deixa eu consigo ver se eu consigo colocar aqui. Peraí. Então aqui, ó. Se passar uma linha auxiliar aqui, ó, paralela, né, a essas, você consegue descobrir esses ângulos com mais facilidade. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui, entendeu? Então o lance aqui é passar as linhas paralelas e aí trabalhar com os ângulos que você já conhece, certo? No 155, lembre-se de passar duas linhas, né? Porque tem essas aqui, ó. E cuidado com as continhas. Passa e cuidado com as continhas. Tenho certeza que você vai acertar. No 156, você pode fazer um desenho maior no caderno, porque aqui fica difícil de marcar os ângulos, tá vendo? Mas CD é paralelo a AB. Logo, você já sabe quais são os ângulos iguais, certo? Então aumenta o desenho, marca os ângulos que são congruentes e observe os ângulos, a soma dos ângulos do triângulo, né? Dá para matar com facilidade isso, tá? Só fazer um desenhozinho maior e não esquecer que AB é congruente CD e você já sabe quais são os ângulos que são iguais. No 157, eu gostaria que você usasse, sabendo o ângulo externo, ó, sabendo o ângulo externo, fizesse pouquíssimas contas, quase conta nenhuma, certo? Claro, você pode fazer um monte de conta e acertar o 157. Eu vou fazer aplaudir. Só que eu ficaria mais feliz se você conseguisse fazer o 157 com o mínimo de contas possível, certo? Agora aqui no 163 é isósceles e tem ângulo externo, dá para matar. No 164 trabalha com vários ângulos externos, tá vendo aqui, ó? Trabalhar com vários ângulos externos, ó. Também vai facilitar a matar o resultado aqui, tá? Trabalhar com ângulos externos. No 165, que é esse, conhecendo o que é triângulo isósceles, né? Que os ângulos da base são iguais. E sabendo o que é bissetriz, porque o ângulo B e C aqui são iguais, né? Porque a base é BC. E sabendo o que é bissetriz, acredito que vocês não vão ter dificuldade em matar esse exercício. Só faltam 4 exercícios, ó, 170, 172, 182 e 184. No 170, trabalhando com o que significa bissetriz, sabendo ângulos externos, o que você vai fazer? Isso aqui é uma dica, ó. Você vai descobrir quem é alfa, descobre quem é beta e subtrai alfa de menos beta, você vai ver que vai dar B menos C certinho. Entendeu? Faz quem é alfa, que você já sabe pelo ângulo externo, faz quem é beta, que você já sabe que é o ângulo externo, e depois faz a conta de alfa menos beta, vai chegar lá no 170. O 172, a resposta vai ser tantos m's, tá, gente? Porque como aqui não tem número, a resposta vai ser tantos m's. O que você precisa saber aqui, ó? Ângulo externo, opostos pelo vértice, soma do triângulo, tá? Vamos ver agora os 182 e 184. Não esqueçam, aqui não é para fazer não, é sempre de olhar como é feito os resolvidos, tá? É sempre bom, é como se fosse um auxiliar da aula. Esse aqui é o 182. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma linha auxiliar que faça com que vire triângulos e você vai trabalhar depois com ângulos externos, entendeu? Você vai fazer uma linha auxiliar, um pedacinho de linha
que faça com que apareçam triângulos, e aparecendo triângulos vão aparecer ângulos externos, e com esses ângulos externos você vai conseguir resolver o problema. Eu fiz até isso aqui em sala uma vez já. E por último, esse 184. Ó, eu vou fazer em 3 etapas aqui o 184. Ó, primeiro você vai marcar os ângulos iguais, porque como tem Jesus, triângulo isósceles, então você vai marcar os ângulos iguais, os ângulos da base desses triângulos isósceles. Depois você vai botar o ponto de interrogação no ângulo que você quer. Pode botar X, botar qualquer letra, quadradinho, ponto de interrogação. E depois você vai observar os ângulos externos todos ali para fazer as contas. E aí termina os exercícios para entregar na semana que vem. Vou só repetir os números, que é o 132, 139, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 154 e 155, que são tudo iguais, 156, 157, 163, 164, 165, 170, desculpe, 172, 182 e 184. Para entregar a semana que vem, como eu dei as várias dicas, acredito que vocês vão conseguir. Tá? Tchau.